amigos, que Deus o abençoe o seu lar e que a paz de Deus reine sobre ele. Então, meu amigo, o tema que vamos comentar ou falar é sobre o reinado de Cristo, o nosso Salvador, aqui nesta terra, na sua volta, nesta terra. Que todos os pregadores ou pastores, ou seja, deste mundo, não ensinam ao povo. Então, amigo, os falsos pastores colocam passagem e versículo do juízo final para a volta de Jesus. E colocam também passagem e versículo da volta de Jesus para o juízo final. Então, amigos, isso é um meio de confundir o povo. Mas mostraremos nas palavras de Deus as suas inverdades, as suas mentiras e as suas contrariedades. Então, amigo, para começar, todo o mundo sabe que Jesus voltará, mas muitos não acreditam, muitos não aceitam, pois está escrito no primeiro livro do Novo Testamento, a volta do Senhor Jesus. Mas, meus amigos, antes da volta de Jesus, haverá grande tribulação. Então, meus amigos, o que significa tribulação? Vamos perguntar para Jesus em suas palavras. Mateus 24, versículo 3, que diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Veja, meus amigos, o que Jesus diz em suas palavras. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, amigo, vocês viram que Jesus disse: é o princípio das dores, ou seja, tribulação. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Então, vocês viram, amigos, que é Jesus que está confirmando que é o princípio de dores, ou seja, tribulação. Então, todo aquele que crê em Deus e guarda as suas palavras será atribulado. E vós matarão, sereis odiados em todas as nações, por causa do nome de Jesus. Então, amigo, vocês entenderam o que é a tribulação? A tribulação é desde o tempo de Jesus, ou seja, de Jesus até o nosso tempo. Então, amigo, é para provar para você nas palavras de Deus. Veja o que está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 1 em diante. Nesse tempo se levantará Miguel, ou seja, Jesus Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação.
até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, amigo, a tribulação existe desde os tempos antigos. Essa é a interpretação do próprio Senhor Jesus. Mas, meus amigos, haverá grande tribulação antes da volta do Senhor Jesus, pois foi Ele mesmo que confirmou em suas palavras. Veja o que diz em Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então, amigo, Jesus está se referindo à destruição de Israel, 70 anos depois de seu nascimento. Como está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz: Quando, pois virdes abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, você viu, amigo, que a grande tribulação em nosso tempo será bem mais grande que daquele tempo passado, que o povo judeu foi quase exterminado. Então, você viu, amigo, como os falsos pregadores enganam o povo com suas pregações enganosas? Colocam versículo e capítulos da volta de Jesus para o juízo final, ou colocam o juízo final para a volta de Jesus. Como um certo ministro de uma certa seita que se diz Igreja de Deus. Mas, meus amigos, como que uma seita pode se dizer Igreja de Deus? Se o próprio que ministra não entende as palavras de Deus, falando e ensinando ao povo que a grande tribulação será no juízo final. Mas, meus amigos, depois que for anunciado o verdadeiro Evangelho, será retirado o Espírito Santo de Deus da terra, como está escrito, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: Porque o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, amigo, você viu que o Espírito Santo de Deus resistirá até a concretização, ou seja, a finalização do Evangelho eterno. Então virá grande tribulação. Então, amigos, e quanto ao reinado de Cristo aqui na terra, como falam os falsos pastores e pregadores dessas falsas igrejas ou religiões do mundo todo que anunciam, ou seja, ensinam o povo que o reinado de Cristo será no céu. Então, tem um ministro em nosso país de uma certa seita que em seus ensinamentos ou pregações ensina que existe duas terras. Então, como que um homem que acredita em homens diabólicos, ou seja, com sabedoria desta terra, que é diabólica, como pode dizer que sua igreja é de Deus?
Mas, meus amigos, citaremos várias passagens para provar para vocês que o reinado de Cristo será aqui na terra. Só que a terra será transformada, será aplanada. Então, meus amigos, preste bem atenção nestas palavras. Então, amigo, na volta de Cristo haverá um tão grande terremoto, mas tão grande, que nunca houve sobre a face da terra. Será esse tão grande que a terra se partirá em 3 partes, e todas as nações caíram, ou caem. Veja que toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Como que está escrito nas Escrituras? Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Veja o que diz. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Está feito. Então, você sabe o que quer dizer isso? Então, isso é todos os acontecimentos ou pragas que irão acontecer na volta do Senhor Jesus. E continuando, versículo 18: houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a face da terra. Tal foi este tão grande terremoto. 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, você viu, amigo, que a palavra de Deus está se referindo das cidades, das nações, ou seja, a terra toda. Você viu, amigo? Em outra versão, veja o que diz. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Então, meus amigos, citaremos várias passagens falando do reinado de Jesus aqui na terra, transformada, ou seja, aplanada. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz: e cantava um cântico novo, dizendo: dignos de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja, amigo, o que diz em Salmos, capítulo 37, versículo 9. Veja o que diz, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Veja o que diz em Isaías, capítulo 24, versículo 23. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Então
perante os seus anciões haverá glória. Então, meus amigos, vocês viram a falsidade dos pregadores. Então, veja o que está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Veja o que diz. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia. Vamos ler de novo? E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome, ou seja, Rei dos Reis. Veja, amigo, o que diz em Zacarias, capítulo 14, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram encontrar Jerusalém subiram de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E aí, amigo, será que vai ser no céu o reinado de Cristo? Como falam os falsos pregadores e anunciam? Mas, amigo, a palavra de Deus não mente. Ou seja, desmente qualquer mentiroso. Então, o Senhor Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, amigo, depois dos 1000 anos, Jesus entregará o reino a Deus, como está escrito em Coríntios, capítulo 15, versículo 24, que diz: depois virá o fim, ou seja, o juízo final, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Então você viu, amigo, que Jesus entregará o reinado de 1000 anos na terra para Deus. Mas veja, antes de Jesus entregar o reinado, o diabo será solto do inferno e sairá a enganar as nações que estão sobre toda a terra, que Jesus está reinando. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, que diz: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. Então o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite serão atormentados
para todo sempre. Então, amigo, só depois deste versículo que começa o juízo final. Então, finalizamos em nome de Deus e de seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.